Ei, diga comigo, não tem ciência. O meu nome é Salif. É aqui onde os exercícios não sobrevivem bem. Meus amigos, hoje nós vamos falar das vantagens e desvantagens das linguagens de programação. Mas antes de mais, é importante fazer aquele pedido especial. Inscreva-se ao canal, compartilhe os nossos vídeos, siga as nossas redes sociais, deixe o like, o comentário, porque isso é fundamental para o nosso crescimento. Bem, no vídeo anterior, nós dissemos que as linguagens de programação funcionam como uma ponte entre o humano e a máquina, uma vez que facilitam a comunicação entre o humano e a máquina. Meus amigos, hoje nós vamos falar das vantagens e desvantagens das linguagens de programação. Mas antes de mais, é importante realçar que as linguagens de programação são classificadas em linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. E vocês perguntam, Salif, o que é uma linguagem de alto nível? O que é uma linguagem de baixo nível? E eu respondo com muita naturalidade. Meus amigos, linguagens de programação de alto nível são linguagens que abstraem conceitos voltados às máquinas, enquanto que linguagens de programação de baixo nível não abstraem os conceitos voltados às máquinas, ou seja, são linguagens voltadas às máquinas. Bem, falando agora das vantagens e desvantagens das linguagens de programação de alto nível e baixo nível, nós vamos começar por descrever as vantagens e desvantagens das linguagens de programação de alto nível. Vamos considerar aqui como primeira vantagem nas linguagens de programação de alto nível o fato delas serem muito mais fáceis de aprender. Uma vez que as linguagens de programação de alto nível são mais próximas da linguagem humana, é muito mais fácil de aprender. Um exemplo claro é a expressão print em Python. Print, pelo senso da nossa linguagem, nós conseguimos perceber que print significa escrever qualquer coisa. E em Python significa escrever qualquer coisa na tela. É muito mais fácil de aprender. Uma outra vantagem é que elas são bastante produtivas. Isso quer dizer que em poucas linhas de código nós podemos fazer coisas super poderosas. Agora, falando das desvantagens, temos aqui como primeira desvantagem é o fator tempo. Elas exigem maior tempo de processamento. Por quê? Porque eu tenho que ter esta ponte. Eu escrevo uma mensagem numa determinada linguagem, essa mensagem tem que ser traduzida na linguagem máquina e isso exige maior tempo de processamento. Uma outra desvantagem é que elas exigem mais memória. Agora, falando das desvantagens e vantagens das linguagens de programação de baixo nível, é só pensar um bocadinho, meu amigo. O que era vantagem na linguagem de programação de alto nível traduz-se em desvantagem na linguagem de programação de baixo nível. Podemos considerar aqui como principal vantagem das linguagens de programação de baixo nível é o fato de elas não exigirem maior tempo de processamento. Isso por quê? Porque eu já estou a falar, já estou a comunicar diretamente com a máquina. Por quê? Porque são linguagens voltadas às máquinas, ou seja, não há maior tempo de processamento. Agora aqui falando das desvantagens, é muito mais difícil de aprender. Elas exigem que nós tenhamos um conhecimento amplo da linguagem, exigem que nós tenhamos um conhecimento amplo do ambiente em que nós vamos desenvolver o nosso código e isso é muito mais complicado para o programador. Então, hoje, meus amigos, nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, compartilhar os vídeos, deixar o like, o teu comentário, porque isso é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.